Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Boa noite, Soma. Como é que vocês estão? Que alegria, mais um domingo, mais um dia na presença do Senhor, o povo dele reunido, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é só um gostinho do que teremos na eternidade. O povo de Deus reunido, louvando a Ele o tempo todo, coisa linda isso. Então, nós estamos numa série catequética, os 10 mandamentos. Primeiro sermão, semana passada, nós vimos, Deus é um rei, Ele é uma majestade, Ele se revela na lei. Mas antes de se revelar na lei, ele apresenta o que ele fez, a graça. Ele fez algo pelo povo sem nem o povo merecer. Vocês lembram disso, né? Deus agiu graciosamente. Ele salvou o povo, ele libertou o povo do Egito sem nem mesmo eles merecerem, sem terem feito nada para isso. E nós vimos que Deus, após fazer isso, ele estabelece um padrão de conduta. Ele está dizendo assim, olha, eu sou um rei, estou levando vocês para o meu reino, onde vocês serão de fato livres. E no meu reino, o estilo de vida é esse aqui. É assim que se vive no meu reino. Mas não é só como um rei, como um soberano, como uma majestade. Deus é um pai. Ele está fazendo isso como um pai que senta-se na sala de sua casa e explica a palavra, a lei, para a sua família. Não é à toa que Moisés vai mandar os pais fazerem isso depois. Deuteronômio 6, nós vimos. Quando os pais forem questionados pelos filhos, por que isso? Por que os estatutos e mandamentos? Os pais diriam, então, a explicação de que foram libertados do Egito e, por causa disso, é que seguiam a lei. Lembram? Que está lá em Deuteronômio 6? Basicamente, Deus está demonstrando, pais, façam como eu estou fazendo. Ou seja, os pais têm bastante coisa para aprender com Deus. E hoje nós vamos entrar, de fato, no primeiro mandamento. Nós vamos iniciar hoje o primeiro e mais importante mandamento. E provavelmente, esse é o sermão mais importante que tu vai ouvir aqui. Eu não posso dizer que é um dos mais. É provavelmente o mais importante. Disso aqui que veremos hoje, se desenrola todo o restante. Daqui do que nós veremos hoje, todo o demais, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todas as nossas decisões, as nossas motivações, tudo depende disso que nós veremos hoje. Tudo. Por isso, é imprescindível que vocês prestem toda atenção. Toda atenção. Não parte dela. Toda atenção. Israel está sendo conduzido à terra prometida. Deus salvou, Deus libertou Israel do Egito. E ao levar eles no deserto, no Monte do Sinai, Deus entrega a lei. E ele está dizendo, eu sou o único Senhor. E nós já vamos ler o texto aí. Basicamente, eu quero que tu entenda o quê? Israel era uma nação singular em meio a muitas outras por causa disso. Israel era a única nação ali que adorava um Deus somente. As outras nações, todas, adoravam vários deuses. Era um Deus por localidade, era um Deus de acordo com a região, era um Deus de acordo com a época do ano, era um Deus dependendo do que tu precisava. Cada coisa tinha um Deus. E Israel está agora como uma nação diferente, que se distingue.
Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós temos que sempre aplicar para nós, né? E eu quero que tu fique com isso em mente, porque nós sabemos hoje que temos que adorar um Deus. Tu já ouviu isso em algum momento da tua vida. Agora, é necessário que tu entenda que a sociedade em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo tomado por vários deuses. Tem vários deuses aqui. A cidade em que nós moramos, o estado em que nós estamos, o país em que nós estamos, ele é tomado por vários deuses. Vários deuses. E não é à toa que nós vivemos hoje um sincretismo religioso, uma colcha de retalhos. Tu já deve ter conversado com alguém e a pessoa ter dito assim para ti: eu sou muito religioso, eu sou muito espiritual. Você nunca ouviu isso de alguém? E a pessoa está pingando o demônio. A pessoa, se tu torcer um pouquinho, escorre demônio e tu até molha os pés junto. De tanto que tem. Por quê? Porque a cosmovisão hoje, a ideia do mundo é de que tu consegue se dar bem com todos os deuses, todas as religiões, todos tu te dá bem, é melhor tu não ter problema com nenhum. Essa semana ainda eu vi um Twitter, o cara postou assim: eu prefiro me dar bem com todos do que me dar bem somente com um e depois os outros me veem mal. Ou seja, a mentalidade do mundo hoje ela é essa, de que tu consegue conviver com todos. E basicamente Israel sofreu isso depois. Se tu for ler até o período dos reis, depois de Salomão, Israel estava tomado por um sincretismo religioso também. Por que eu estou aplicando isso para nós hoje? Porque também, na igreja, no cristianismo, nós temos visto muito sincretismo. Muito. É Deus e alguma coisa. É Deus e teu esforço. É Deus e... enfim, por aí vai. Muita coisa nós temos visto hoje. A gente é tomado, então a gente não estranha. Tanto que Israel, na época, também não estranhava Deus ser adorado, mas também ter os altos, os postes ídolos nos montes, árvores frondosas, onde eles iam embaixo delas e sacrificavam. Não era estranho, era normal. Só que nós temos que entender o que é de fato o primeiro mandamento, porque isso muda tudo. Vamos ao texto? Semana passada nós lemos Êxodo 20, versículos 1 e 2. Lembram? Hoje nós leremos os versos 2 e 3. E eu peço que tu deixe a tua Bíblia aberta. Eu vou mencionar alguns textos depois. Seria muito bom se tu conferisse na tua Bíblia se o que eu estou falando é assim mesmo ou não. Porque não, a questão mais importante disso que eu estou falando, enquanto vocês acham aí Êxodo 20, a questão mais importante não é a intensidade da nossa fé. Não é a intensidade. Tem pessoas que têm fé, outras que têm uma fé maior, outros menos. Jesus mesmo falou, né? Homens de pequena fé. Ou seja, tem como ter uma fé pequenininha. A intensidade da fé não é o mais importante. O mais importante é onde tu deposita a tua fé. É onde tu coloca a tua confiança. Então, não é o mais importante a intensidade da tua fé, mas em quem nós cremos. Acharam o texto aí? Vamos lá? Êxodo 20, versos 2 e 3. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Semana que vem eu vou explicar um pouquinho melhor, mas tem alguns que entendem que a parte de não fazer ídolos também está nesse primeiro mandamento. E não. Semana que vem eu explico melhor. Basta você entender que esse que é o primeiro mandamento. Não ter outros deuses. Ok? Mas antes de avançar, eu quero também dizer que muito do que eu vou falar aqui parece óbvio, mas precisa ser dito. A sociedade que nós vivemos hoje, o mundo ocidental, ele tem duas dívidas com a fé cristã. Pelo menos. Pelo menos duas. Nós temos duas dívidas com a fé cristã, que é o avanço tecnológico e o avanço ético e moral. Basicamente, para tu entender, nós temos o avanço tecnológico por quê? Porque em algum momento, por nós sabermos que há só um Deus soberano, criador dos céus e da terra, e o restante é tudo criatura, é que nós podemos agora explorar a natureza. Nós podemos dominar a natureza, como Deus fala lá em Gênesis. É por causa disso que nós podemos. O avanço tecnológico, ele se dá por causa de uma fé não mais colocada em coisas,
Se tu confiasse, por exemplo, a divindade antigamente, no paganismo, ela estava colocada em coisas, criaturas. Então, por exemplo, se tu acreditasse que a terra, a mãe terra, era uma divindade, não haveria exploração de minério. Porque é perigoso, né? Tu ferir essa divindade. As divindades, elas eram inconstantes. Enquanto algumas vezes estavam favoráveis a ti, em algum outro momento elas estavam desfavoráveis, descontentes contigo. E a necessidade de sacrifício era isso, pacificar. Era tornar ela mais favorável. Vocês estão entendendo? Então tu imagina que tu acredita que uma árvore tem alguma divindade, que ela seja uma divindade. Tu não vai mexer nela. Alguns acreditavam que os trovões, os relâmpagos, os raios eram uma divindade. Se nós acreditássemos nisso até hoje, não haveria para-raios. Uma coisa simples, que para nós é tão normal que a gente nem dá bola. Os prédios altos com para-raios. Só há porque hoje nós entendemos que o raio não é uma divindade. Vocês estão entendendo isso? O avanço tecnológico se deve a uma fé judaico-cristã. A uma fé que confia nas Escrituras e as Escrituras que dizem que Deus é um só. Não fosse a fé cristã, não teríamos muito disso hoje. Muito. Muito do que tu tem hoje na tua casa, muito do que tu tem no teu bolso, provavelmente, o telefone que tu usa, a luz elétrica, muito provavelmente disso tudo não teria. Isso se deve a uma fé cristã em um único Deus. Entenderam? Mas não só isso. Não só isso. O avanço ético e moral também se deve à fé cristã. Nós temos hoje uma ideia de valores do ser humano por causa do cristianismo. Ou tu acha que o mundo antes tinha que todos são iguais. Por exemplo, nós entendemos que todos são iguais perante a lei. Tu acha que era assim antes? Não. Para ter uma ideia, no Império Romano, que foi o período em que o Novo Testamento foi escrito, se o pai, a mãe, não quisesse o filho, nasceu um filho lá, ele tem uma deficiência, ele não quisesse, eles deixavam morrer na rua. Não tinha essa dignidade no ser humano. Por que nós entendemos que hoje qualquer vida ela tem seu valor? Por causa de uma fé cristã que diz que o homem foi criado à imagem de Deus. É por causa disso que nós entendemos, todos têm um valor. Toda vida humana tem seu valor. Tu entendeu? A sociedade que a gente imagina, a sociedade que nós vivemos sem a fé cristã. Semana passada eu falei, tu tenta imaginar se nós obedecêssemos os 10 mandamentos, todos eles, né? Agora vamos imaginar o contrário. Imagina a sociedade hoje sem a fé cristã, em que os mais poderosos conseguem dominar, em que não há essa equiparação do valor da vida humana. Entendeu? Essas dívidas nós temos com a fé cristã. No entanto, nós estamos chegando numa época que se diz que é pós-cristã. Nós estamos chegando num período pós-cristão. E é aí que tu vê esse distanciamento de novo. Vocês percebem isso? O mundo, conforme está se afastando da fé cristã, ele tem se deixado tomar de novo pelo pecado. E aí tu vai ver a vida humana sendo desvalorizada. E isso vai se dar em muitas vezes com a valorização dos pets, dos bichos. Isso vai se dar com a doutrinação, com o ensino de que algumas vidas não são tão importantes. Por exemplo, um bebê no útero não é vida, não tem importância, pode matar. Não é vida, é um acúmulo de células. Isso se dá quando começa a se afastar da fé cristã. Ok? Por que é importante que tu entenda isso? Porque agora, quando nós entrarmos nesse primeiro mandamento de fato, tu vai ver como é importante tu entender que há só um Deus e que Ele sim deve dizer como nós devemos viver e como a sociedade deve ser moldada. Amém? Então vamos lá. Para nós entendermos o que é esse Deus, esse único Deus que deve ser adorado,
Para nós entendermos um pouco mais sobre isso, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que se trata de uma escolha. Se trata de uma escolha. E aqui eu quero que a gente veja um pouquinho do que Josué falou. Vamos lá no livro de Josué, no finalzinho dele. Josué, bem no finalzinho do livro, ele vai convocar o povo, ele vai chamar todo o povo, os líderes do povo, e vai orientar acerca dessa importância de uma só fé em um só Deus. Tá no verso, Josué 23. Josué 23, versos, vamos ler do verso 3 em diante. Acharam? Amém? Então vamos lá. Muito tempo, verso 3. E vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Vamos avante. Verso 6. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Presta atenção. Por que isso? Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Ó a graça agindo, tá vendo? Versículo 10. Melhor, vamos adiante. Versículo 11. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês. Por quê? Por causa dos deuses. Os deuses falsos, ídolos, são um laço, uma armadilha para a pessoa. Continuando. E açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Ou seja, vão para o exílio. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Verso 16, o último, vamos lá. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Mais adiante, no verso 24, então, ele vai continuar falando disso, e ele vai dizer assim: lembra que vocês serviam a outros deuses na Mesopotâmia? Lembra que vocês serviam outros deuses no Egito? Abandonem eles. Ou então se decidam. Josué vai dizer: decidam a quem vocês vão servir. A esses deuses aqui dessa boa terra que o Senhor deu, aos deuses do Egito, qualquer outro Deus, decidam. Ou ao Senhor nosso Deus. Por que Josué está falando isso?
porque não tem como Deus andar em paralelo com o outro. O que Josué fala na sequência? Portanto, porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Lembram disso? Lembram, né? Então, o que Josué está fazendo quando ele faz esse apelo aqui? Ele quer uma escolha do povo. A primeira coisa que tu precisa para entender que Deus é um só e ele precisa ser adorado exclusivamente, não que ele possa ser andar em paralelo, andar lado a lado com outros deuses. Tu precisa escolher. Não é é ou. Não é Deus e alguma coisa. Não é Deus e teu trabalho. Não é Deus e algum outro ídolo. É Deus ou alguma coisa. Nós aprendemos 3 lições aqui. Primeira delas, primeira coisa que a gente aprende com Josué é a graça. Lembra que ele está mencionando a graça? Tudo que Deus fez? A primeira coisa, então, que nós aprendemos, que nessa escolha por Deus, ela é mediante a graça. Sozinhos nós não escolhemos Deus. Sozinhos, por nossa força, por nossa capacidade, nós não escolhemos Deus. Nós estamos em pecado. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nenhum morto consegue fazer escolha. É necessário que Deus haja graciosamente e suscite em nós um desejo e uma capacidade por escolha. Então, primeira coisa, a graça. Josué ele fala da libertação do povo, então ele apela depois disso para a escolha dele, para a escolha de Deus. Escolham Deus. Se vocês não escolherem, eu e a minha casa serviremos o Senhor. É isso que Josué está falando. Em segundo lugar, com relação a uma escolha de Deus, Josué está mostrando que é uma escolha radical. É e ou. E é idolatria. Ou é exclusividade, é Deus. Não é Deus e alguma coisa. Por isso que Jesus fala em Mateus 6 e 24. Não tem como servir a 2 senhores. Não tem como. O que Jesus está falando ali não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é uma hipótese, não. Jesus está dando um fato. Ele está dando um fato ali. Não tem como tu servir a 2 senhores. É impossível. É impossível. Tu tem que amar um e desprezar o outro. Desprezar é odiar, ou então tu estará idolatrando. Não tem como. Ninguém pode servir a 2 senhores. Em terceiro lugar, é uma repetição do compromisso. Quando Josué está falando, Moisés já não tinha lido a lei para o povo? Sim ou não? Depois disso, Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés está dando de novo a lei, no capítulo 5 ele repete os 10 mandamentos, capítulo 6 ele vai dizer como lidar com isso. Não é uma repetição? Josué repete tudo de novo agora aqui. O que é isso? É uma repetição dos termos da aliança. É uma repetição do que já foi falado. Isso quer dizer que nós constantemente precisamos ser lembrados. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que todo domingo alguém vem até aqui na frente, abre a Bíblia, lê ela, explica ela e aplica ela. Lembram que nós lemos na série anterior, em Filipenses, Paulo dizendo que não é custoso repetir as mesmas coisas, pelo contrário, era benefício para o povo? Lembram disso ou não? Todo domingo nós precisamos ser lembrados que houve um período em que nós estávamos mortos, mas Jesus graciosamente vem, morre pelo seu povo, e agora nós somos salvos, e em Cristo nós temos perdão dos pecados. Todo domingo a gente ouve a mesma mensagem. Por quê? Porque nós precisamos ouvir, senão a gente acaba se afastando do Senhor. Entendeu? Essa escolha por Deus, essa escolha pelo Senhor como Deus de nossas vidas, ela é uma escolha mediante a graça, ela é uma escolha que precisa ser radical e é uma escolha que precisa ser repetidamente lembrada. Tu precisa disso. Eu preciso disso. Todos nós. Então, amar e escolher a Deus de todo o coração, alma e força, que é o que Deus manda lá em Deuteronômio 6, envolve algumas coisas. E eu quero que tu anote isso aí.
com base em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Tá? Anotou aí? Vamos lá. E eu quero mencionar 4 coisas. 4 coisas que são envolvidas quando nós escolhemos Deus, quando nós amamos a Deus de todo o coração. Eu não ia ler, mas vamos ler Deuteronômio? Vamos lá. Eu acho que eu nem coloquei na projeção, então, se tu não tiver Bíblia, lê com alguém do lado aí. Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Acha aí bem rapidão, para a gente não perder muito tempo. Deuteronômio 6, versos 4 e 5, diz assim: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse amor a Deus, esse amor integral a Deus, ele é uma consequência de Deus ser o único Deus. Tu percebe isso? Portanto, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Se Deus é o teu único Deus, tu tem que amar Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E isso envolve 4 coisas. A primeira delas, tinha na projeção, ninguém me avisou. E vocês ficando quietos. Enfim, de nada. Vamos lá? Primeira coisa, tuas afeições. Anota aí. Tuas afeições. Tu precisa amar a Deus. E amar a Deus, sim, é uma escolha, é uma decisão, mas é as tuas afeições, tuas emoções. É que a gente vai ouvir muitos dizendo, né, eu não sou muito emotivo. Pastor, é que eu não sou muito emotivo, eu sou mais racional. Sim, até o Grêmio perder. Até aconteceu o que aconteceu ontem, contra o Bahia. Daí tu deixa a tua racionalidade de lado, né? Aí, se eu tivesse com o Renato lá, eu, com certeza, ia brigar muito mais que ele. Entendeu? Aí tu perde. Aí a emoção aflora. Vai no estádio. Vai ver uma luta de UFC. Para ver se tu fica racional. Né? Ele deu um pontapé. E aí? Daí tu é um cara racional, uma pessoa racional. Não. Amar a Deus com tuas afeições não desfaz o que diz em Romanos. Não desfaz, que é o culto racional. Culto racional envolve, sim, tuas emoções, tuas afeições a Deus. Então, amar a Deus envolve tuas afeições. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus, ao amor que Deus graciosamente demonstrou antes que nós fizéssemos algo. Deus nos amou, Deus nos libertou, e agora nosso amor é motivado, ele é uma resposta a esse amor de Deus. Nós amamos a Deus, como diz João, porque Ele nos amou primeiro. Deus se revela, Ele se expressa em um amor afetuoso pelo seu povo. Em um amor afetuoso. Quer ver uma coisa? Os Salmos. No Salmo 68, Deus se revela como um pai para os órfãos. Salmo 103, Deus se revela como um pai que se compadece dos filhos. Isaías 66, Deus se revela como uma mãe que consola os filhos. Isaías 49, Deus é aquele que ama mais do que a mãe que amamenta. Isso não é amor afetivo? Então, como que tu não ama a Deus demonstrando nas tuas emoções isso? Eu amo Deus. Mas tu nunca demonstra. Tu mal levanta a mão quando está cantando. Tu tem uma dificuldade para... Tu não vai... Tu mal canta. Como é que tu diz que ama a Deus? Amar a Deus envolve as nossas emoções, envolve os nossos afetos.
O amor de Deus evoca o nosso amor. Seria impensável, seria inconcebível nós amarmos a Deus sem que para isso demonstrássemos em emoção. Entendido? Então, em primeiro lugar, amar a Deus envolve sim os nossos afetos. Em segundo lugar, é uma atitude resoluta. É uma atitude resoluta. É uma decisão que tu toma uma vez só. Tu ama a Deus e tu te firma nessa decisão que tu tomou. Amar significa firmar-se naquela escolha que tu fez. Basicamente, amar é isso. Quando tu decide amar a Deus, quando tu decide por Deus, essa escolha que nós fazemos, necessariamente tu está tomando uma decisão que seguirá por toda a tua vida. Não é, hoje eu amo Deus. Não, hoje eu não amo Deus. Eu amo Deus, eu não amo Deus. Sabe? Não, é uma decisão. É uma atitude resoluta de amor a Deus. Tu ama a Deus? Amo. Então tu vive assim. É uma atitude resoluta, necessariamente, mesmo que isso não envolva ou que não esteja naquele momento suscitando as tuas emoções. Em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração é com os teus afetos, com tua emoção. Mas haverá momentos em que tu não vai estar tão assim, sabe? Emotivo, as tuas afeições em Deus. E ainda assim tu ama Deus. É essa visão distorcida de amor que faz com que hoje muitos casamentos acabem. Por quê? Porque o casamento acaba quando, eu não amo mais. Não é isso? O amor acabou. Mas é óbvio. Daí o amor está dependendo unicamente do afeto. Unicamente. Aí é óbvio que vai acabar. Porque tem algum momento em que o arroz vai queimar. Vai queimar. E aí o amor acaba. Vai ter algum momento em que a Su vai colocar para cortar o frango para a lasanha do jantar de membros. E o amor acaba na hora, sabe? Eu querendo ler, eu querendo estudar, eu querendo preparar sermão, eu querendo fazer alguma coisa. Não, ela quer que eu vá cortar o frango. Vai ter um momento que teu amor vai ser testado. Sabe? Testado full. Mas não é a emoção que domina. Entende? Então, quando tu não sente amor por Deus, o que tu faz? Tu ama Deus. Porque tu decidiu. Assim é o casamento. Vai ter momentos em que teu afeto, teu amor pela tua esposa, aquela emoção, não está tudo aquilo. O que tu faz? Tu ama ela. Tu decidiu. John Piper diz, não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. Tu decidiu uma vez casar e ser fiel, agora tu casa e vive fiel até o fim da vida. Mas eu não amo mais. Não interessa. Não interessa, tu decidiu. É porque tu decidiu que agora tu vai viver motivando, suscitando esse amor, essa emoção. Entendeu? Certo? Tu entende como essa cultura de hoje está muito deturpada, essa visão de amor? Esse amor hollywoodiano, o amor que tu vê nos filmes. Mas é que eu amo ele, eu amo ela. Quando o amor, essa emoção acaba o relacionamento. Daí é óbvio que o divórcio vai lá em cima, os números disso. É óbvio. Na Bíblia, amor não é isso. Amém? Então, assim como no teu casamento, a escolha por Deus, ela é uma escolha que envolve resolução. Tu resolutamente decide amar a Deus até o fim da tua vida, mesmo que essa afeição, essa emoção seja testada, seja provada. Em terceiro lugar, envolve a tua obediência. Amar a Deus envolve necessariamente obedecer. Olha aí Deuteronômio ainda. Tu não fechou a Bíblia, né? Está aberto, né? Deuteronômio 6. Vamos adiante agora nos versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Tem na projeção ele ou não? Tem? Então vamos ler ali. Eu não preciso estar mexendo na minha Bíblia, deixa no esboço. Estas palavras... Então, Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. 6:5. Ama a Deus com todo o teu coração, ok? Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão onde? No seu coração.
Versículo 7. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Como que tu ama a Deus? Obedecendo isso aqui. Obedecendo a Ele. A tua obediência, ela tem que estar submissa a Deus. Amar a Deus significa guardar os mandamentos dele no teu coração. E guardar no coração, necessariamente o coração é as fontes da vida. Lembra do Provérbios? O coração é de onde vêm as tuas motivações. O coração é o que suscita as tuas atitudes, tuas decisões. Tu ter a lei de Deus no teu coração envolve tua obediência, tu viver obedecendo ao Senhor. Necessariamente. Tu viver em obediência a Deus significa que tu tenha a lei, a palavra dele no teu coração. Quem tem a palavra de Deus no coração não tem tanta dificuldade assim quando tem que obedecer a ele. Não tem tanta dificuldade assim quando há uma tentação, quando há um pecado às portas. Não tem tanta dificuldade se tu guarda a palavra de Deus no teu coração. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais tu guarda a palavra dele, lembra do Salmo? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quanto mais tu guarda no teu coração a palavra de Deus, menos tu peca, mais tu obedece. Amém? Entendido? Adiante. A tua obediência a este mandamento, agora, na era cristã, está em obedecer Jesus. Como que é obedecer a Deus, a esse único Deus hoje? Obedecer Jesus. Ele mesmo falou, olha só, está em Mateus, capítulo 10, Mateus 10, eu botei um texto antes aqui para mim, é só para enrolar vocês, tá? Deixa aí, João, pode deixar. Mateus 10, Jesus está falando assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ok? Por que Jesus está falando isso? Porque nós temos que entregar o nosso coração inteiramente a Ele. Ou seja, guardar a palavra dele em nosso coração, obedecer a Ele, envolve escolher a Ele. E agora, João registrou isso aqui, ele vai dizer assim, e Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ó, Deuteronômio 6, está vendo? Guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Guardar a palavra de Jesus é obedecer a ele. Guardar a palavra de Jesus é ter a palavra dele nos moldando, é ser regido pela palavra de Cristo. Ou seja, a pessoa que vive em muita dificuldade, eu não consigo fazer isso, eu não consigo viver assim, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Só tem que guardar a palavra de Deus no teu coração. Tu está tendo dificuldade com isso. Entendeu? Te empenha mais nisso. Vive mais para o Senhor, lendo a palavra dEle, obedecendo a Ele e deixando que a palavra dEle invada o teu coração. Invada. Quanto mais tu guarda a palavra de Deus, mais condições tu tem para te livrar dos ídolos. Mais condições tu tem para tomar a decisão, que é a decisão que Josué fez o apelo para o povo. A quem vocês vão adorar hoje? A Deus ou os ídolos? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quanto mais cheio da palavra, mais tu consegue tomar essa decisão. Em quarto lugar, inteireza de coração. A escolha pelo Senhor deve ser radical, de todo o coração. De todo o coração. O primeiro mandamento, ele requer uma coisa de nós. Perfeição. Como assim? Tá, mas e aí? Perfeição. Lembra quando a Bíblia está falando de Noé? Noé era perfeito. É isso que a Bíblia exige de nós. O que é essa perfeição? E aqui tu tem que entender isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Presta atenção nisso aqui. O primeiro mandamento exige perfeição de nós. Nós devemos ser perfeitos e sem culpa. O que é isso? O que é viver perfeito? Ser perfeito. A Bíblia fala que Noé era justo e perfeito. Gênesis 6:9. A Bíblia fala do jovem rico. Lembra? Ele questiona Jesus o que ele deveria fazer.
E Jesus fala, ama teu pai, faz isso, faz aquilo, não mente, não dá falso testemunho, faz isso aqui e aquilo. Ele, Senhor, isso eu já faço. O que Jesus fala para ele? Então, se quiseres ser perfeito, o problema é dele, é que ele não quis. Ele deveria vender tudo e ser generoso. Lembram? Ele não quis. Mas o que é ali ser perfeito? É entregar todo o coração, inteireza de coração. Quando o texto fala de Noé, que era perfeito, Noé era justo e perfeito, quer dizer que o coração dele era todinho de Deus. Perfeição não é impecável, não é, sabe, uma coisa sem defeito. É que o coração dele era todinho de Deus. Era integralmente do Senhor. Isso é ser perfeito. Davi, quando foi procurado, Davi quando foi encontrado, quando Deus acha que encontrou Davi, ele fala do coração de Davi, e andar com integridade de coração. 1 Reis 9:4 fala de Davi, que ele era íntegro de coração, era perfeição, é o termo para perfeição, é isso que a Bíblia exige de nós, ou seja, não pode haver divisão, o teu coração não pode ser dividido, não pode ser seccionado, não pode ter seção, ele tem que ser inteiro de Deus. Não tem espaço para Deus e alguma coisa. Por isso que Jesus falou, quem ama mais o pai e a mãe não é digno de mim. Entendeu? O coração tem que ser todo do Senhor. O coração tem que ser perfeito. Basicamente é isso aqui. Tanto que Jesus falou, olha só, Mateus 5:48, o que Jesus exige dos discípulos? Portanto, sejam perfeitos. Portanto, sejam perfeitos. É isso. Como é perfeito o Pai de vocês? É ser íntegro de coração, o teu coração ser todo do Senhor. Grava essas 4 coisas aqui. Então, o que é amar a Deus de todo o coração? É entregar os teus afetos, as tuas emoções a Deus. É tu viver com base nessa decisão que tu tomou, nessa resolução, tu decidiu uma vez e tu vive com essa decisão tomada, é tu obedecer e tu entregar o teu coração inteiramente ao Senhor. Amém? Vamos adiante. O que é outros deuses? Por quê? Se a Bíblia fala inúmeras vezes que só há um Deus, ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor, o salmista vai dizer, não há Deus, não há outro Deus como tu. Tem Deus ou não tem Deus? E agora? A Bíblia está se contradizendo? O que está acontecendo? Tem Deus ou não? Outros deuses existem? Não, não existem. Deus é único. Só há um Deus. Tá, mas espera aí. Como é que a Bíblia fala de outros deuses? E os outros caras lá que são mencionados pelo nome? Porque a Bíblia menciona outros deuses, né? E veja, não é enoteísmo. Se vocês não conhecem esse termo, é uma crença que admite a possibilidade de outros deuses, mas escolhe um para servir. Não é isso. É monoteísmo. É um único Deus. O que são os outros deuses, então? Por que a ordem de servir a Deus e não ter outros deuses diante de mim? Então, quer dizer que existem outros deuses? Como isso? Basicamente, presta atenção naquilo ali, ó. Se tu não tem caneta aí, fotografa isso, guarda, não sei, dá teu jeito. Por que tem essa ordem de ter só um Deus? Em primeiro lugar, porque depois do pecado nós somos capazes de criar deuses. Nós somos capazes de criar deuses. Deus criou todas as coisas e nós criamos Deus. Deuses. Nós, depois do pecado, temos a capacidade de criar deuses. Em segundo lugar, porque seres espirituais maus recebem adoração. Eles recebem a adoração como se fossem deuses. Ou seja,
Quando tu vê a menção de alguém sendo adorado na Bíblia, pelo nome, tu está vendo ali um demônio. É um demônio. É um ser espiritual mau. É demônio. Baal, Astarote, Moloque, ou os que não estão na Bíblia, Thor, Zeus, todos os outros, é demônio. Os orixás que tu ouve hoje em dia aí no teu vizinho, sabe? Demônio. Tudo isso são demônios. Alá, que Alá quer dizer Deus, mas o Deus dos islâmicos, demônio. Tudo é demônio. Demônios que recebem adoração. Não tem outro Deus, não existe só um. Mas o homem, na sua capacidade idolátrica, ele cria outros deuses, inclusive serve a demônios, achando ser um Deus. Entendeu? Em terceiro lugar, os deuses deste mundo apenas são chamados de deuses. Eles não existem ontologicamente. Não há um Deus de segunda categoria. Não há um Deus, não existe um Deus que esteja abaixo do Senhor. Não. Ele não existe, simplesmente não existe. Mas nós damos nomes às coisas, nomeando-as e servindo-as como deuses. Basicamente é isso que acontece. Por causa dessas razões aqui, é que a Bíblia dá essa ordem de não servir outros deuses. As pessoas adoram forças poderosas na criação como se fossem deidades, como se fossem deuses, como se fosse uma divindade. Mas a ordem é, não adore outros deuses diante de mim, porque nós somos capazes agora de adorar a criatura no lugar do Criador, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. Nós somos capazes agora de ver uma coisa, gostar daquilo ali e adorar aquilo ali, idolatrar aquilo ali. A diferença desse período para hoje é que nós não fazemos imagem. Nós adoramos alguma coisa que está diante de nós. Ou nós adoramos os filhos, ou o trabalho, ou tua carreira, ou os estudos, ou o sexo, a imoralidade, ou nós adoramos a pornografia. Tanta coisa. A diferença é que agora não precisa mais tanta estátua. Não precisa mais um pedacinho de gesso. Não precisa mais uma pedra esculpida ou um pedaço de madeira revestido de prata ou ouro. Não precisa. Nós temos imagens agora na tela do telefone, no teu computador. Tem imagens diante de ti. Basicamente é isso que acontece. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Só um exemplo. Baal. A existência de Baal. O que era Baal? Baal era um deus na terra de Canaã, e ele era o deus da agricultura, da fertilidade e da chuva. As pessoas, elas adoravam essa divindade porque queriam que houvesse plantação florescendo, que a plantação prosperasse, que desse frutos. Por causa disso, eles adoravam, eles sacrificavam a Baal, esperando que Baal enviasse chuva, e a chuva resultaria em fertilidade na terra. A ideia era essa. O que acontece? Quando não chovia, quando dava períodos de seca, eles entendiam que Baal estava morrendo. Nos períodos de chuva, era como se Baal estivesse revivendo. Então Baal estava bem, ele estava abençoando o povo. A ideia era essa, de que Baal era esse Deus da chuva, do trovão, da fertilidade, da agricultura. Com o verdadeiro Deus, nós sabemos que tudo isso é dele. Agora, qual é a questão? O homem quer essas coisas que são bênção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus dá chuva a todos. Só que o homem quer a chuva afastada de Deus, apartada. O homem quer a chuva, mas não quer o Criador. O homem quer a fertilidade, mas não quer o Criador. O Deus, de fato, da chuva, da fertilidade, da agricultura. Então é melhor nós termos uma divindade possível de manipular, possível de conduzir como nós queremos, pelos nossos sacrifícios. Sabe por que as divindades aceitavam sacrifício antigamente?
Porque estavam com fome. A ideia do sacrifício à divindade é porque Deus estava com fome. Imagina, baita Deus esse, com a barriga roncando. Baita Deus. Quando vem Israel com a palavra de Deus, trazendo ou falando de um Deus que não precisa de nada, é algo chocante. É algo chocante porque eles não entendem. Como assim Deus não precisa? Nós levamos sacrifício, nós damos carne, nós damos comida, nós damos frutas. Como assim não precisa? Não precisa. Por isso que o salmista vai dizer que Deus não precisa de nada do homem. Ele tem tudo. Em Jó, nós estamos lendo Jó agora no nosso culto familiar. Em Jó, Deus diz: onde tu estava quando eu fiz tudo? Como se eu dependesse de ti. Onde você estava? Deus está mostrando que ele não precisa do homem. Ele é uma divindade diferente. Ele é diferente das demais. Hoje, muitos nomes desapareceram. Muitos nomes, Baal, Zeus, Thor, Diana, todos esses desapareceram. O problema é que agora tem outros poderes que exercem essa função de Deus. Hoje as pessoas cultuam a força, o ouro, as riquezas, o sexo, impureza, paixões, desejos maus, avareza. Tudo isso a Bíblia menciona como Deus, que recebe adoração. O próprio ventre, nós vimos Filipenses capítulo 3, algumas semanas atrás. Paulo diz, o Deus deles é o ventre. As pessoas buscam somente aquilo que as agrada, que satisfaça. O Deus deles é o ventre. Além disso, hoje nós temos esse anseio, esse desejo, essa fome por poder, a razão, o conhecimento, a natureza. Esses dias nós estávamos vindo para casa, e tinha chovido, estava o asfalto molhado, mas abriu o sol. E quando nós estávamos já descendo, quem anda na minha rua, ele sabe, tem uma descidinha, né? Fraca, assim, mas tem. Quando nós começamos a descer, nós vimos ao longe, assim, um ser, não sei explicar o que era aquilo, supostamente um rapaz, sem camisa, se banhando de sol. Dali a pouco, e eu indo, né? Dali a pouco ele deitou no asfalto, daí levantou e fez assim para o sol de novo. Então, que tipo de adoração é essa? As pessoas adoram a natureza hoje. Elas querem estar em contato com a natureza. Tu nunca ouviu isso? Em contato com a natureza. Deixar... É só para mim que aparece, eu não sei, eu ando idolatrando, acho, só pode. Que aparece um monte de vídeo disso para mim. Um monte, mas vocês não têm noção. Apareceu para mim semana passada, e vídeo pago ainda. Estava lá, sponsored. O cara divulgou, pagou, impulsionou a publicação, convidando para ir no meio da mata, para lá desvendar os chakras internos da pessoa, para lá ter contato com a natureza e poder entrar em harmonia com o universo. Tá, mas e aí? Porque aparece para mim, será que o Instagram acha que eu estou em busca de uma divindade? Toda semana aparece coisa assim para mim. Lembra que eu falei no início que nós estamos vivendo um sincretismo religioso? Basicamente é isso que a gente vive. As pessoas estão em busca de um ser que satisfaça aquele desejo. Só que Paulo diz em Romanos 1 que Deus, quando vê que a pessoa não quer buscá-lo, ele entrega a ela as suas paixões. Vai, faz o que tu quer. Vai, teu desejo é esse? Então vai. Vai, negão, vai. Faz exatamente o que tu quer. Deus entrega a essas pessoas as suas paixões. Lembra de Faraó? Moisés diz, deixa o meu povo ir. Faraó endureceu o coração. Deixa Israel ir. Faraó endureceu o coração. E Faraó endureceu o coração. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó.
chegam... Sabe o que é esse endurecimento? Não é que a pessoa tem um coração bonzinho, coração macio, de carne, fofinho, e Deus endurece o coração dela. Não! A pessoa vai endurecendo o seu coração, porque Paulo diz que tendo conhecimento do Criador, o ser humano tem conhecimento de que há um Deus, mas ele não busca Deus. Tendo conhecimento do Criador, adoraram a criatura. Ou seja, o homem sabendo da existência desse Deus, desse ser, desse Criador, ele busca nas coisas, na criatura. E ela continua buscando. Isso é o quê? Endurecimento do coração, porque ela sabe que existe Deus e ela não busca Deus. Endurece o coração. A mesma coisa contigo, quando tu é confrontado, meu irmão, isso que tu está fazendo, a Bíblia discorda, ela está dizendo que é errado, e tu continua agindo do mesmo jeito, isso é endurecer o coração. Ou seja, quanto mais tu vai endurecendo o coração, mais Deus vai te entregando, até que o momento que ele faz assim, ó, vai, negão, é essa a tua vontade? É esse o desejo do teu coração? Vai. Tem muitos hoje, muitos, presta atenção, muitos que estão sentadinhos no banco de uma igreja, hoje, agora, 7h24 da noite, muitos que estão no banco da igreja, com a Bíblia na mão, aberta, ouvindo um pastor falar, e estão com o coração duro, porque Deus já entregou as suas paixões. Muitos estão ouvindo, Deus perdoa o pecado, tem graça, mas continua vivendo no pecado. Muitos estão ouvindo, Deus é gracioso, Ele é bom, Ele transforma, e a pessoa não quer, e ela não muda, e ela não faz o menor esforço para mudar, endurecendo o coração. Entendeu? Amém ou não amém? Basicamente, é isso. O coração pode levantar muitos altares para muitos ídolos. Na tua casa mesmo, tu pode ter ídolos. Nos teus armários, tu pode ter ídolos. Nas gavetas, no quintal, na tua alimentação, as tuas roupas, o teu lazer. Quantos não têm ídolos que simplesmente dão outro nome? É hobby. Ah, esse é o meu hobby. É? Tem certeza? Quantos não têm um ídolo queridinho ali, de estimação, e só muda o nome, só te chama de hobby? É extremamente difícil abandonar esses ídolos. Lembra de Raquel? Quando Jacó chama ela e Lia diz, ó, nós vamos sair fora, não está dando. Briguei com o pai de vocês, fechou o tempo, ele puxou o facão dele, eu puxei o meu, não vai dar certo aqui, vamos embora. O que ela faz? Pega os ídolos do pai dela e, então vamos. Mas, meu Deus, vai comigo. Assim é com a gente. O nosso coração tem uma facilidade de criar ídolos e, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade de abandonar esses ídolos. Tem eu não sei agora se é teólogo, eu esqueci de anotar aqui. Enfim, tem um homem que diz assim, o monoteísmo não é apenas o primeiro mandamento da Bíblia, ele é o seu primeiro pensamento. A Bíblia não começa dando o primeiro mandamento, ela começa dizendo o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O monoteísmo é o primeiro pensamento da Bíblia. Ela começa dizendo, tem um Deus e esse Deus criou tudo. O Criador. É assim. Terceiro lugar, vamos adiante. 4 coisas que Deus requer. Então, se Deus é exclusivo, se há somente um Deus, mesmo que nós façamos mais deuses, o que esse Deus requer? Porque Deus é gracioso, né? Ele salva, ele liberta, ele tirou o povo do Egito, libertou da escravidão. Aquilo lá só apontava para a nossa libertação que nós temos em Cristo. Nós somos libertos da escravidão do pecado, do mundo das trevas, e fomos libertos em Deus. Ou seja, nós devemos tudo a Deus.
tudo a Deus. Mas a gente consegue resumir isso em 4 coisas. E eu quero que tu veja isso comigo. Nós devemos muita coisa a Deus, mas vamos reduzir para 4 delas. Em primeiro lugar, Deus exige adoração. A adoração aqui, Matthew Henry, ele vai dizer que é uma obediência... Não, perdão, é Calvino. É uma obediência espiritual. Uma obediência espiritual da consciência. É tu agir sabendo que tu tem que obedecer a Deus e tu obedecer porque Ele é o teu Deus. A obediência espiritual da consciência é veneração, é culto. Culto. Quem mais? Olha só, presta atenção nisso aqui. Quem que tu mais elogia na tua vida? Ah, pastor, então eu não posso fazer elogio, não estou dizendo isso. Quero saber quem que tu mais elogia na tua vida. Quem que tu mais louva na tua vida? De quem tu mais fala? Sobre o que tu mais fala? Qual é o assunto que mais sai da tua boca? Ok? Pegaram a ideia? Dorme com essa, então. A nossa consciência inteiramente submetida à grandeza de Deus é a nossa adoração. Não só isso, mas também nossa consciência inteiramente submetida à sua lei. Deus é grandioso, nós vimos isso no sermão passado, mas Ele dá a lei. E agora nós devemos conscientemente obedecer essa lei. Entendido? Em segundo lugar, o que Deus requer de nós nesse primeiro mandamento é confiança. É a confiança. Deus exige confiança de nossa parte. É um reconhecimento de que, de fato, Deus é Deus. Tu confia em Deus por quê? Porque Ele é Deus. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é bom, Ele é gracioso, Ele nos libertou sem a gente ter feito nada por merecer. Eu confio nele. Eu confio nesse Deus. Deus exige essa confiança dele. Essa confiança que é submetida a teste quando tem uma crise na tua vida. Sabe? Ou doença, ou crise financeira, ou desemprego, eu não sei. Mas é quando tu é testado. Quando tu é testado, se tu confia de fato em Deus. Esse Deus, o único Deus. Além disso, é quando tu é chamado a refugiar-se nesse Deus. Tu é chamado a refugiar-se nele, em primeiro lugar. É errado recorrer à medicina? Não. É errado recorrer ao conselho de amigos? Não. É errado fazer isso em primeiro lugar? É. A quem tu recorre primeiro quando tu precisa? Entende essa confiança? Se tu confia em Deus, a primeira coisa que tu tem que fazer é orar. É orar. Nós vimos isso em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos, não andem preocupados com coisa alguma. Mas façam tudo conhecido diante do Senhor por meio da oração, com súplicas e ação de graças. A tua confiança em Deus é demonstrada se tu recorre em primeiro lugar a Ele. Em terceiro lugar, o que Deus exige de nós é a invocação. É invocar o nome do Senhor. É buscar pelo Senhor. Como diz em Gênesis capítulo 4, o texto diz: naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor. É buscar pelo Senhor. Buscar, querer mais de Deus. Nós estamos lendo a teologia sistemática do Gruden. Lembra que o Gruden fala? É buscar. Não é só ficar parado. Eu tenho a Bíblia, então quando eu quiser eu leio. Não. É buscar o Senhor. Invocar o nome de Deus é isso. É querer ir mais perto. Querer tu ir mais perto de Deus e que Deus venha mais para perto de ti. Invocar o Senhor. Invocar o seu santo nome. Amoldar a tua mente à fé, a essa ajuda que tu tem em Deus, quando tu invoca o nome dele, diante de pressões, de dificuldades. É isso. Ele é o único socorro. O salmista diz: socorro bem presente.
Ou seja, tu invoca o nome dele em primeiro lugar. A tua confiança é tanta que a tua invocação é uma consequência disso? E como que nós invocamos o nome do Senhor hoje? Em Jesus. Olha só o texto de Romanos 10. Romanos 10, dos versos 9 ao 13. Presta atenção que eu vou ler para ti. Presta atenção. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Presta atenção. Todo aquele que nele crê... Não, eu pulei uma linha. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Verso 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quando tu confessa Jesus como teu Senhor, tu está invocando Ele. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A invocação ao nome de Deus hoje se dá em Jesus. Jesus revelou esse Deus, esse único Deus, e agora nós nos relacionamos com Ele, invocando o seu nome, crendo nele, adorando a Ele, confiando nesse Deus que se revelou em carne, que se fez carne e salvou-nos, nos libertou dessa grande escravidão em que a gente vivia. Em quarto lugar, deixa eu te perguntar antes uma coisa. A invocação do nome de Deus faz com que tu busque Deus, ou tu busca conforto, segurança, confiança em alguma outra coisa? No que tu busca? Tu busca em comida? Ou trabalho? Quem sabe tu te afunda no trabalho? Ou é Netflix? Ou quando tu está muito esgotado, tem algum problema, tu te senta no teu sofá, liga Netflix e ali é o teu refúgio. Como que é? Em quarto lugar, ação de graças. Deus exige do seu povo ação de graças. Gratidão pelas bênçãos alcançadas, pela graça recebida. Porque tudo vem da mão do Senhor e é graciosamente, é de graça. Ou seja, nós temos que ser gratos por isso. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, desde as coisas macro quanto as micro. A vida, a saúde, a casa, o carro, a camisa que tu está vestindo. Tudo tem que ser motivo de gratidão a Deus. Tudo. Mas tem gente que nem hora de comer. Como é que vive em gratidão a Deus assim? Ou vai me dizer que quando tu vai almoçar no shopping, lá tu não ora. Não, pastor, oro de olho aberto e em pensamento. Ou seja, não ora, porque tu não quer que ninguém veja, então que tu está orando. Né? Senhor, obrigado. Amém. Oração instantânea, assim. Nem miojo é tão rápido. Entendeu? Ação de graças, demonstrar gratidão a Deus. Demonstrar isso a Ele. É quando a nossa adoração, nossa confiança, a invocação e a ação de graças são exclusivas a Deus. E se não for, gera ciúmes. Nós vamos ver semana que vem. Deus fala que é um Deus zeloso. Ou seja, se isso não é entregue a Ele, Deus é ciumento. Por isso que no profeta Isaías, se eu não me engano, ele diz que a glória dele ele não reparte com ninguém. Por isso que Deus fica irado quando ele vê alguma idolatria. Por isso que Deus, esse Deus zeloso, ele fica irado quando vê a glória dele sendo dada a outra coisa. Êxodo 34:14 diz assim: vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor olha só, o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso.
Calvino diz assim: Deus é provocado ao ciúme sempre que colocamos nossas ficções em seu lugar. Ficção é um Deus fictício, é um ídolo. Tal como a mulher imoral, presta atenção nisso aqui. Tal como a mulher imoral, que ao expor publicamente o adultério cometido perante os olhos do marido, atormenta ainda mais a alma dele. Calvino está dizendo assim, ó, quando a pessoa é idolatra, quando tu serve outro Deus, alguma outra coisa no lugar de Deus, quando tu faz algo que deveria ser para Deus, tu faz para alguma outra coisa, Deus, ele sente um sentimento parecido com um marido que vê sua esposa adulterando diante dos olhos dele em público. Eu não sei, para mim seria atormentador isso. Essa é a ideia, quando Deus está dizendo que Ele é um Deus zeloso. Ele é ciumento. Por isso que a glória dele Ele não reparte com ninguém. Lembre-se, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é gracioso. Mas Ele é zeloso. Ele é um soberano. Ele é majestoso. Eu falei que Ele se revelou como? Em fogo, em trovões, com voz de trombeta, ao som de trombeta. Nós não brincamos com um Deus assim. Quem nós louvamos, com quem nós contamos, a quem nós chamamos e a quem agradecemos, esse é aquele que nós adoramos. Matthew Henry diz: seja o que for que estimarmos ou amarmos, temermos ou servirmos, em que nos deleitarmos ou de que dependermos mais do que a Deus, seja o que for, disso nós faremos, na verdade, um Deus. Agora, eu quero que tu entenda, para finalizar, eu estou encerrando aqui, como que nós identificamos um ídolo. Porque eu falei, né, a nossa cultura não tem mais tanta imagem, mas nós estamos cheios de ídolos. E às vezes é até mais difícil de identificar. Como que nós identificamos um ídolo? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que ler o texto. Vai comigo aí em Romanos 11, verso 36, e eu já estou acabando, prometo para vocês. Romanos 11, 36, o último versículo do capítulo. Último versículo do capítulo 11. Nós vamos ler esse versículo e o versículo seguinte. Eu não sei se tu sabe, quando Paulo escreveu a carta de Romanos, ele não escreveu capítulo 11, versículo 36. Terminei o versículo, agora é capítulo 12, versículo 1. Não foi assim. Essas divisões vieram depois. Quando Paulo escreve, ele está escrevendo um texto, ele só muda o parágrafo, ok? Então, nós vamos ler corrido 11, 36 e 12, verso 1. Vamos lá. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como que nós identificamos o Deus a quem estamos servindo? Como que nós identificamos quem nós temos adorado? Em primeiro lugar, nós identificamos quem tem se destacado em nossa vida. Tu precisa identificar quem tem se destacado na tua vida. O texto está dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem é ele ali? Deus. Então, ele é o motivo da nossa vida. É a ele que nós entregamos a nossa vida. É por ele que nós fazemos todas as coisas. É a glória dele que nós estamos buscando. Tudo que nós fazemos em vida tem que ser pensando nele. Ok? Tu não pode agir nunca esquecendo de Deus. Quando tu não faz isso, tu está idolatrando. Quem que mais tem se destacado na tua vida? Ah, pastor, eu estou numa fase da minha vida que, eu tenho que me esforçar pelo meu trabalho. Comecei a minha carreira há pouco tempo e eu estou trabalhando aí 16 horas por dia. Não tenho tempo nem para a família, não tenho tempo para ir no culto, não tenho tempo para nada. Quem que tem se destacado na tua vida?
Primeira coisa que tu identifica é isso. Quem é que tem essa posição de glória? Quem é que tem essa posição de destaque? O que é glória? Por que nós entregamos glória a Deus? Glória é importância. Glória é valor. Nós valorizamos Deus. Glória é isso. Quem que tem se valorizado? Quem tem sido valorizado na tua vida? Quem que tem ganhado essa posição de destaque? Quem que tu tem colocado num pedestal? Quem ou o que tu tem colocado nessa posição de glória? O que é mais importante na tua vida hoje? Pensa um pouquinho. O que é mais importante para ti hoje? Pelo que tu tem vivido? Pelo que tu tem vivido hoje? Essa semana que passou e essa que vai começar agora, tu está buscando o quê? O que é mais importante para ti? Qual é a tua busca? Eu só queria ter isso aqui. Eu só queria ter isso aqui. O dia que eu conseguir isso aqui, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou isso, eu estou aquilo. O dia que eu alcançar isso aqui, o que tu tem buscado na tua vida? Segundo lugar, quando tu identifica isso, tu identifica sacrifícios que tu tem feito por isso. Veja, porque dele, para ele, porque dele, por ele, para ele e dele são todas as coisas. A ele seja a glória, amém. O destaque, importância, ok? Portanto, irmãos, entreguem o vosso corpo como sacrifício vivo. Tá? Tu sacrifica algo. Eu dei o exemplo do trabalho, né? Tu sacrifica a tua família. Quando tu te dedica muito a alguma coisa a ponto de idolatrar aquilo, tu começa a sacrificar algo por aquilo ali. Tu sacrifica tempo com a família. Tu sacrifica teus estudos. Tu sacrifica alguma coisa. Quais sacrifícios tu tem feito hoje? Quais sacrifícios têm sido realizados por ti para alcançar aquele objetivo que tu tem? Vocês estão entendendo? A nossa cultura prega o que hoje? A nossa cultura manda tu valorizar o que hoje? Isso aí é o objeto de culto que tu tem. O objeto de adoração. A adoração, ela é realizada por sacrifício. Na antiguidade eu falei, oferecia esse alimento, né? Os deuses tinham fome. Tu manipulava a divindade oferecendo comida. Hoje, não é diferente. Tu sacrifica. O nosso culto a Deus, ele é por meio de sacrifício. O sacrifício vivo do nosso corpo. Não mudou. A adoração ainda é realizada por meio de sacrifício. O nosso dever com Jesus é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Tu entendeu? O que tu tem sacrificado e pelo que tu tem sacrificado? Em que tu tem passado mais tempo pensando? Em que tu tem passado mais tempo se envolvendo? Ou no que tu tem se gastado mais, se desgastado mais? Ou melhor, no que tu tem gastado mais? Porque muitas vezes o dinheiro é um termômetro. Tu consegue basear ou descobrir qual é teu ídolo vendo onde tu está gastando mais. Pega a fatura do teu cartão e tu vai ver isso. No que tu tem gastado? No que tu tem investido? É tanto isso hoje que as pessoas sacrificam boas quantias de dinheiro em carro. Em carro. Trocar as rodas do carro, colocar som no carro, mudar os vidros, botar isso, fazer aquilo e aquele outro. Às vezes tu vê até uns Clio rebaixadinho na tua frente que vão andando assim, picando. O cara gastou para fazer aquilo ali no Clio. Não dá para entender. É Clio teu, né? Não rebaixa. E a isso, em terceiro lugar, se presta culto. A isso, tudo que assume essa posição de glória e pelo que tu investe algo, gasta algo, sacrifica algo, é teu objeto de culto. É assim que tu identifica quem tu tem adorado. É assim.
Olha só, eu quero mostrar para vocês três imagens. Pode passar aí, por favor? O que basicamente é isso? Hoje, muito tem se vivido por aparência. As pessoas vivem tentando transparecer algo, mas no fundo é totalmente outra. Tem uma cena que ela é exatamente isso. Em Breaking Bad, não sei se vocês lembram dessa série. Quem não olhou deveria. Se não olhou, provavelmente está em pecado. Deveriam assistir. Tem uma cena em que Hank, né, o cunhado dele, ele chega na delegacia. Vocês lembram dessa cena? Ele chega na delegacia e ele está com muita ansiedade. Ele está muito mal. E ele está no elevador. E no elevador ele tem uma crise. Lembra disso? Ele tem uma crise de ansiedade. A cena muda. A próxima cena já é a porta do elevador abrindo. E ele sai tranquilão. High five, toca aqui. E aí, meu, é nóis. O que é aquilo ali? É uma aparência. A realidade é a do elevador. Ele está mal. Ele precisa de ajuda. Mas ele não quer que os outros vejam isso. Quantos casamentos têm sido assim hoje? Casais vivendo de aparência. Vocês sabem, eu trabalho com aconselhamento. Eu já fiz aconselhamentos para casais assim. Que estavam em casa, já era divórcio, divorciados. Eles não conviviam mais. Por que se mantinham? Às vezes por causa dos filhos, às vezes por causa da família, às vezes por causa da igreja, vivendo de aparência. Olha a próxima aí. Hoje as pessoas têm feito muita coisa por aceitação. Para fazer parte de um grupinho, de um clubinho. Quantos homens hoje não se deixam entregar à pornografia para serem aceitos pelos colegas de trabalho? Para tu poder ficar no grupo do trabalho, tu deixa que mandem vídeos e fotos de pornô e tranquilo. A próxima é basicamente isso também. A pornografia hoje é um ídolo. É um ídolo. As pessoas sacrificam a si, porque a pornografia molda a tua mente, ela muda a tua identidade, e sacrificam famílias. Eu já aconselhei casais, famílias que se separaram, que destruíram a família por causa da pornografia. É um ídolo, e as pessoas sacrificam por esse ídolo. O próximo é um vídeo. Olha só isso aqui. Pode baixar o volume ou pode dar pausa. O que é isso aqui? Foi semana passada. Semana passada em Bento Gonçalves. Aquele senhor ali é um médico. E ele chegou no carro, estava a esposa dele com um amante dentro do carro. É um senhor e ele esfaqueou o cara. Pelo que eu vi depois, não foi nada grave, ou ele não fez. Mas, enfim, o que é isso? As pessoas estão idolatrando o sexo a ponto de sacrificar o casamento, sacrificar a vida, no caso do rapaz, porque Provérbios diz, o marido traído, ele é imparável. A ira dele, o ciúme dele, quando vem, não há presente que aplaque. Isso ali, a Bíblia já tratou disso. A Bíblia já falou disso. Só que o que acontece? É um médico, tem dinheiro, mas ele é um senhor já, ele tem 56 anos. É um senhor, ele é mais franzino. Não cheguei a mostrar ali, mas quando o rapaz desce do carro, tu vê, é um rapaz fortinho, encorpado, novo. Minha irmã, presta atenção nisso aqui. Não deixa o diabo entrar na tua mente e pregar para ti que o teu marido não tem mais o vigor físico, não tem isso, não tem aquilo, e aquele rapazinho lá vai te dar. Não deixa o diabo mentir para ti. Meu irmão, não deixa o diabo vir mentir para ti, dizendo que aquela coleguinha é mais fogosa,
que a tua esposa em casa não tem tanto tesão e tu vai conseguir com a coleguinha, que o sexo com ela vai ser melhor. Não deixa o diabo mentir para ti, dizendo que ela é boa, que ela é gostosa e vai ser muito bom. É mentira. O fim é esse aqui. O fim é esse aqui. A nossa nação hoje tem constantemente sacrificado a esse ídolo. Olha o próximo aqui. Vocês não estão entendendo. Sabe o que eles estão cantando? Eu vou ler para vocês. O que está sendo cantado é ali: e vamos, Grêmio, eu te sigo a vida inteira. Estou contigo, não importa o que aconteça. Grêmio querido, hoje temos que ganhar. Atrás do gol nós cantaremos sem parar. Quero que saibam que pelo Grêmio eu dou a vida. Para quem não entende, o tricolor é minha alegria. Olha isso. Quando eu morrer, não quero nada de flores. Eu quero um trampo que tenha as tuas cores, um trapo que tenha as tuas cores. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe tricolor. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe tricolor. Isso não é um culto? Isso não é um louvor a uma divindade? Eu dou a minha vida, Ele é a minha alegria. Nós acabamos de presenciar um culto aqui. E antes que o Gabriel e o Francisco venham falar no grupo, não é só o Grêmio, no Inter também tem isso. Eu sei que vão vir falar de o Grêmio, vocês viram lá, idolatra, a torcida idolatra o Grêmio. Não vem com essa depois. Eu sei que tu torce, eu sei. Uhum. Eu sei que não. Isso que nós vimos é um culto. A pessoa dizendo, pelo Grêmio eu dou a vida. Eu dou a vida. Fica de pé. Quem é o teu Deus? Quem você tem adorado? Quem você tem louvado? A quem você tem sacrificado? Essa é a coisa mais importante da tua vida. Não é o sermão principal para a tua semana, para o teu mês. Não é o principal sermão de 2024. Não! É o principal da tua vida. Esse é o mandamento mais importante. Não é à toa que ele vem em primeiro lugar. Essa é a coisa mais importante da tua vida. Essa é a coisa mais importante da tua vida. Isso aqui é o mais importante. Deixa eu falar para vocês. Adão quebrou esse mandamento. Naquele jardim, Adão não teve Deus como mais importante. Ele desprezou a palavra de Deus. Deus disse, no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Ou melhor, o certamente não, é Eva que fala, né? No dia em que vocês comerem, morrerão. Adão acreditou nisso? Não, porque ele comeu. Ele comeu o fruto, ele desprezou a palavra de Deus. Ele desprezou Deus. Lembra do Wayne Gruden? Desprezar a palavra de Deus é desprezar Deus. Quando Adão despreza a palavra de Deus, ele desprezou Deus. Ele não honrou Deus, ele não o glorificou acima de todas as coisas. A boa notícia, o melhor dessa noite é saber que Jesus cumpriu esse mandamento. Jesus cumpriu esse mandamento. E nele nós conseguimos essa transferência para nós. Essa imputação a nós. Nós não cumprimos. Lembra que eu falei semana passada? Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Somente Jesus consegue. Nós temos que confiar nele. Em Jesus.
Ele glorificou a Deus na terra, ele zelou pela glória do Pai. Jesus temeu a Deus, Jesus creu em Deus, Jesus confiou em Deus, ele foi constantemente grato a Deus, ele prestou completa obediência ao Pai em todas as coisas. Jesus falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus conseguiu, é nele que nós temos que confiar. Nós precisamos dele para viver sem quebrar constantemente o primeiro mandamento, sem confiar nos ídolos, sem confiar nas coisas. Somente em Jesus nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas e depender dele. Somente em Jesus nós conseguimos viver para Deus. Somente em Jesus. É por nos amar que Deus quer que nós o amemos acima de tudo. Deus nos amou primeiro, e por nos amar é que ele diz: não tenham outros deuses diante de mim. Não tenham outros deuses diante de mim. Parece aos nossos olhos pecadores, a nossa mente pecadora, transformada, moldada pelo pecado, parece que Deus está sendo egoísta. Não tenha outros deuses diante de mim. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Ele sabe que esse é o melhor. O melhor que nós podemos fazer é confiar nele, viver para Ele, depender dEle, nos alegrar nele. Deus nos ama, e por nos amar, Ele quer o melhor para nós. E o melhor é Ele mesmo. É por isso, Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para você e para mim. Deus quer o melhor para a sua igreja. Por isso que Deus quer Deus para nós. Por isso que Deus envia Deus para nós. Por isso que Deus envia seu Filho a nós. Por isso que Jesus se dá por nós. Bendito é o nome dEle. Glorificado é o nome dEle. Inclina a tua cabeça. Pai, exaltado é o teu nome. Exaltado, glorificado, santificado é o teu bendito, doce, maravilhoso nome. Grande é o teu nome, grande é tu, Senhor. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, que se entregou a nós. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por nos dar hoje condições de vivermos para Ti, de amarmos a Ti, de nos entregarmos a Ti. Ah, não fosse o Senhor trabalhando em nossa vida, nós constantemente quebramos esse mandamento, nós constantemente viramos as costas para Ti, nós precisamos constantemente, todos os dias, do Teu Espírito Santo agindo em nós, nos empurrando, nos direcionando para Ti. Ajuda-nos, Senhor, molda-nos, conduz-nos para junto de Ti. Age em nossas vidas, eu peço, eu clamo a Ti, ó Deus. Faz com que adoremos, com que busquemos esse nome, com que de fato venhamos reconhecer o nome de Cristo acima de todo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o Teu nome, aplaude o nome do Senhor, bendito é o nome dEle, bendito é o nome dEle, glorificado é o nome dEle.